Bem-vindos a mais um Conversando com o Rotary. Eu sou Suzana Bins, associada ao Rotary Clube de Porto Alegre, Glória Teresópolis, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E hoje é com grande satisfação que nós temos aqui para conversar conosco a jornalista e escritora Leila Ferreira. Bem-vinda ao nosso encontro, Leila. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigada, Suzana. Alegria é minha. Aqui de Minas Gerais, mando meu carinho para vocês. Eu conheci a Leila no curso de pós-graduação online da PUC, do Rio Grande do Sul, que eu concluí no início deste ano, chamado Filosofia e Autoconhecimento. E ela foi professora de um dos módulos, cujo título era Vivendo Bem em Todas as Etapas da Vida. Sendo jornalista de profissão, Leila, o que te levou a um tema como este? Você sabe que eu fui apanhada de surpresa pelo tema. Eu sabia que eu ia dar umas aulas na pós-graduação online da PUC, mas o tema foi selecionado por eles. E eu, no início, achei que tinha alguma coisa a ver com o envelhecer com vida, com qualidade. Depois me falaram que não, que eu podia fazer uma reflexão sobre o viver bem, de qualquer ângulo, qualquer abordagem. E então, agora, a sua pergunta, como jornalista, né? Como que eu fui parar nesses temas? Eu fui repórter aqui, Suzana, aqui em Minas, trabalhei em Brasília também, mas aqui, durante alguns anos, eu fui repórter e, quer dizer, era aquela coisa, especialista em generalidades, né? Mas depois eu fui fazer um programa de entrevistas na nossa TV Cultura, que é a Rede Minas de televisão. Esse programa ficou no ar 10 anos e ali eu comecei a ir cada vez mais para o lado do comportamento. Eu entrevistava principalmente filósofos, psicólogos, psicanalistas, sociólogos, entrava um pouco na parte cultura, mas a minha fascinação era pelo comportamento. E depois que eu deixei a TV, eu escrevi livros nessa área, assim, voltados para comportamento, e começaram os convites para fazer palestra por esse Brasil afora. Ando igual notícia ruim, eu andava antes da pandemia, que é a pior de todas as notícias, mas vai passar. E sempre nessa área. Então, é o que eu falo. Eu não sou psicóloga, eu não sou psicanalista, eu fiz letras, depois fiz jornalismo e depois fiz um mestrado em comunicação na Universidade de Londres. Então, não fiz nada na área de comportamento, mas é a área que me encanta e eu tenho mergulhado nela cada vez um mergulho mais fundo. Pois é, tu falaste nos teus livros, né? E eu tive a oportunidade de ler 2 deles, que são A Arte de Ser Leve e O Amor que Sinto Agora. E nos 2 relatos, nos dois livros, há relatos de situações bem angustiantes e dolorosas. E mesmo assim, a defesa de que é preciso ser leve, independentemente da situação vivida. O que é ser leve? E como a leveza pode coexistir com as situações difíceis? Suzana, quando eu fui escrever sobre leveza, eu tive uma proposta da editora Globo para fazer um livro ligado à qualidade de vida. E eles falaram, sugere um tema. Eu falei, leveza, porque está todo mundo obcecado com a leveza do corpo. Essa mania, essa obsessão pela magreza, pelas dietas, né? Falei, nós estamos obcecados com os corpos e as almas estão engordando assustadoramente, o espírito, o avesso, né? E então, quando eu falei leveza, eles estranharam um pouco, acho que com medo de eu fazer uma coisa muito alienada, muito alienante. Falei, não, não é essa leveza da Poliana, do jogo do contente. Falei, não, é uma leveza de pés no chão, uma leveza que convive com as dores, com a precariedade da condição humana, com o duríssimo ofício de existir, né? Porque viver não é fácil. Mas eu acho o seguinte, que o mundo já é tão pesado, a vida já nos oferece tanto peso. Se além disso a gente for carregar o peso interno fabricado por nós próprios, a equação fica inviável, né?
Então, o que eu falo é de posturas, de comportamentos, de valores que podem ajudar a diminuir o peso interior. E é o que eu falo na abertura do livro, citando o Paulo Valéry, que ele fala que a gente tem que ter não a leveza da pluma. A pluma, ela está aí, sem rumo, né? Não, a gente tem que ter a leveza do pássaro, que ela tem um traçado, ela tem um rumo. É o que eu falo no livro, é a leveza a serviço do existir, né? Então, são coisas como convivência. A convivência é a coisa mais importante que existe, a não ser que você escolha se isolar do mundo. Mas se você está participando de grupos, seja uma família, seja um ambiente de trabalho, seja um prédio onde você mora, você vai ter que interagir, né? E como interagir de forma mais leve, ou como ser mais leve para interagir. Então, eu falo de coisas como gentileza, bom humor. De novo, não é o bom humor tolo, dos ingênuos, dos que acham que está tudo ótimo. Não, está mais para senso de humor do que para qualquer outra coisa. Mas acho que eu estou me estendendo na resposta. Tá ótimo, tá ótimo. Essa questão da nossa vida e da forma de encarar realmente é fundamental. Mas não nos alongando, porque eu sei que tu tens assim compromissos já marcados. Não temos tempo. Eu queria te fazer uma última pergunta, que é a seguinte: nós estamos vivendo numa pandemia e o número de mortos no Brasil e no mundo é aterrador. Aqui no Rio Grande do Sul, todo o estado entrou em bandeira vermelha, o que significa intensificar o distanciamento social, sair de casa só se estritamente necessário. E nós estamos vivendo essa realidade desde o início de março. Muitos de nós perderam parentes, amigos, emprego. Outros tantos já estão cansados de não poderem estar com seus afetos, abraçá-los, conviver presencialmente. E está se aproximando a época das comemorações de final de ano, Natal e Ano Novo, quando provavelmente a impossibilidade de estarmos juntos será sentida ainda com maior intensidade. O que tu nos dirias que pudesse nos ajudar nesses momentos que se aproximam? É uma pergunta difícil. Eu acho que é a pergunta que está movendo todos nós, em alguns casos paralisando todos nós, né? Que é o que fazer diante disso tudo. Porque nada jamais nos preparou para o que a gente está vivendo agora. O ser humano tem muita necessidade da certeza, da previsibilidade. E eu acho, Suzana, eu conversei no comecinho da pandemia, eu tinha encomendado um livro de Londres, da Inglaterra, de um professor da Universidade de Oxford, que ele escreveu um livro sobre pausa, e a pausa é um tema que sempre me interessou muito, que eu acho que nós fomos eliminando as pausas da vida. E eu mandei um e-mail, quer dizer, o livro sobre a pausa chegou, na semana seguinte a pausa chegou. A pausa chegou. Aí veio a pausa, a grande pausa, a estranhíssima pausa imposta pela pandemia, né? E eu mandei uma pergunta para ele sobre o significado dessa pausa, queria que ele respondesse uma coisinha por e-mail, ele falou, vamos conversar pelo Zoom. Conversamos 1h05 sobre pausas. E esse Dr. Robert Poynton, ele estava falando uma coisa, que cada um vai viver esta grande pausa de uma forma, com mais angústia, com menos ansiedade, mais ansiedade. Ele falou, é claro que ela vem carregada de sofrimento, mas é uma oportunidade única que a gente está tendo de recalibrar a vida. E eu gostei muito dessa expressão que ele usou. Recalibrar a vida e recalibrar a nós próprios, né? É uma hora de refletir, é uma hora de mergulhar, é uma hora de sair da superfície. A gente vinha vivendo cotidianos acelerados, o parar para pensar foi eliminado, o parar para sentir deixou de existir, e agora nós estamos sentindo, né, de todas as formas, né? E todo tipo de sentimento, é tristeza, é medo, é ansiedade, é saudade, é luto, é tudo, né? E eu acho assim, é muito difícil a gente estar bem agora.
Agora é o momento da dor, agora é o momento do sofrimento. Tanto que eu falo, leveza agora é quase uma impossibilidade. Mas eu acho que a gente pode usar este momento para criar uma vida um pouco melhor depois. Eu acho que a gente vinha vivendo cotidianos muito equivocados, nos escorando em valores muito equivocados. Então, uma das coisas que você citou, a questão da distância das pessoas queridas, né? A gente vinha investindo muito pouco no afeto. A gente vinha tratando a convivência com as pessoas queridas de qualquer maneira, né? E essa talvez seja a coisa mais importante da vida. Eu fui lá na Holanda entrevistar um sociólogo da Universidade de Roterdã, que coordenava o maior banco de dados do mundo sobre a felicidade, estudos complicadíssimos, um mapeamento das nações mais felizes, menos felizes. E depois da entrevista, ele me chamou para um cafezinho e falou uma frase que eu achei lapidar, eu achei importantíssima, extremamente simples e importante. Ele falou, a gente está cansado de saber que nada garante a felicidade, mas tem coisas que nos deixam um pouco mais perto dela, ou, se você não quiser falar felicidade, do bem-estar, da qualidade de vida. Ele falou, e depois de passar 30 anos estudando isso, eu chego à conclusão que talvez o que nos deixe mais perto da felicidade seja a qualidade dos nossos relacionamentos pessoais, ter bons relacionamentos pessoais, amigos, família, colegas de trabalho, né? E ele falou, isso é tão importante que deveria ser ensinado nas escolas, né? Uma convivência com qualidade. E a gente foi largando, nós estamos muito distraídos com as coisas e muito pouco atentos às pessoas. E agora, eu acho, tem um ditado em inglês que fala a gente só dá valor à água quando o poço seca. A pandemia secou o nosso poço da convivência, secou em grande medida, né? Então está na hora da gente pensar, que vontade de ter um Natal perto, que vontade de visitar meus pais idosos, que vontade de sair com os amigos, todo mundo pertinho numa mesa, né? Que saudade disso. Isso não pode ser uma saudade epidérmica, isso eu acho que a gente tem que levar isso mais lá para dentro, para quando a gente sair, quando a gente for para outra margem do rio que nos aguarda, esse futuro que nunca foi uma incógnita tão grande, para nós estarmos mais prontos para o afeto, para a atenção, para o cuidado com o outro, olhar para o outro, escutar o outro, tentar ver as coisas da perspectiva do outro, né? Acolher diferenças, tratar bem os idosos, né? Que é uma coisa que me entristece muito nas famílias, essa coisa do idoso encostado. Eu acho isso de uma melancolia e de uma crueldade, né? Agora é hora de pensar, que saudade do meu avô, da minha avó, né? Que saudade dos meus amigos que eu saio com eles, vou para a pizzaria e fico o tempo inteirinho olhando mensagem no celular e não dou atenção para eles, né? Quem sabe essa dor da convivência escassa agora vai nos mostrar a importância de conviver, de gostar, de ter afeto, e a gente sai mais atentos depois. Isso é fundamental, que desejo que esse teu pensamento se concretize realmente, né? E, bom, teria mais alguma coisa que tu gostarias de falar, que as perguntas não te deram oportunidade? Não, eu acho que uma coisa que eu tenho falado muito é que a gente está ouvindo muito a pergunta, sairemos melhores desta, né? E eu acho que vai depender de nós, porque um vírus não vai nos modificar se a gente não quiser ser modificado, se a gente não quiser se modificar, né? Então nós podemos sair melhores, podemos sair piores, podemos sair do mesmo jeito. Mas quando a gente se faz essa pergunta, eu tenho a sensação, desculpe, a garganta não está boa. Sem problemas. A gente tem muito aquela coisa de que nós sairemos pessoas magnânimas, iluminadas, né? Transcendendo nossas limitações. Não. Eu acho que o mundo não vai ser povoado por
Mahatma Gandhi, nem Madres Teresa de Calcutá. Nós somos muito humanos, né? Mas dentro da nossa humanidade, dentro da nossa limitação, eu acho que a gente pode sim sair pessoas melhores. E quando eu falo melhores, é dentro da nossa humanidade mesmo, dentro da nossa pouca capacidade, se é que se pode dizer assim, né? Mas mais gentis, mais delicados, mais bem-humorados. Ninguém aguenta gente azeda mais. É o que eu falo, Suzana, nós vamos precisar nesse futuro dificílimo que nos aguarda, nós vamos precisar de bons profissionais, mas acima de tudo nós vamos precisar de ótimos seres humanos. De novo, não é Mahatma Gandhi, é um ser humano, limitado, mas mais agradável, mais generoso, mais ético. E eu acho que eu tenho um pouco de esperança nisso. Não vou te dizer que sou muito otimista, não. Não. Eu acho que o ser humano é um mau aluno. A gente vive pegando recuperação e talvez a gente não aprenda com essa prova que nós estamos vivendo, né? Então, não vou te dizer que sou super otimista, mas eu tenho um pouco de esperança de que a gente saia, pelo menos pessoas mais agradáveis, mais delicadas, de trato mais fácil, pessoas com quem a gente tem vontade de conviver. A esperança é fundamental nesse momento e a delicadeza eu acho que é a grande marca que a gente pode deixar, né, em relação à nossa convivência. Mas, Lila, eu te agradeço muitíssimo a tua fala conosco e agradeço também a atenção de quem está nos assistindo e ficamos, então, hoje por aqui com esta belíssima reflexão no mês de dezembro, que encerra esse ano tão diferente, tão inesperado, tão sofrido, mas que também nos trouxe muitas oportunidades de nos revermos, de revermos as nossas escolhas e de revermos aquilo que em nossa vida até então vínhamos colocando como prioritário. Muito obrigada, Lila. Exatamente. Faço minhas suas palavras. Eu que agradeço, Suzana. Um beijo para todos.